Tudo bom? Então, vamos fazer aqui uma aula hoje. Essa aula eu tinha muita vontade de fazer. Eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que eu particularmente gosto muito. Quando você termina de fazer uma prova, ou quando você termina, às vezes, de fazer até um simulado mesmo, você fez a prova, foram meses de esforço, e você não sabe muito bem o que quer dizer aquilo. Eu acertei tantas. Tem gente que nem só coloca assim, tal matéria, português, acertei tantas, errei tantas. E aí, o que eu preciso fazer depois daquilo? Afinal de contas, tem que ter uma lição, certo? Então, essa ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a planilha de análise de resultado de provas. É uma planilha que você vai colocar o seu resultado e ela vai te dar alguns indicadores, que eu vou te mostrar aqui. A primeira coisa que você precisa fazer, tá? Você vem aqui, ela tem 3 abas, que é a aba de cadastro, a aba de resposta e a aba de diagnóstico, ok? Aqui na aba de cadastro, você vai colocar a senha, nosso caso aqui, ó, tríade da aprovação. Sem essa senha, não dá o diagnóstico, tá? Importante colocar ela. Coloca lá o concurso, o carro que você colocar, eu coloquei meu nome aqui, ok? E você vai colocar o fator de correção. Como é que funciona esse fator de correção? Por exemplo, se você colocar aqui -1, ó, tá aqui do lado aqui, ó, fator de correção de uma errada anula uma certa. Normalmente é do tipo certo e errado. Se você coloca aqui 0, quer dizer que é um fator de correção sem penalização. Normalmente as provas, né, da FCC, da ESAF, da VUNESP e outras bancas aí que não tem penalização, que depende do estado que você está, é o mais comum. Se for aqui em Brasília, é mais comum do CESP, ok? E tem ainda, que de vez em quando o CESP utiliza, que é esse fator de correção menos 0,5, que é 2 erradas anulam uma certa, certinho? E aqui eu coloco a quantidade de questões da prova, do simulado que eu vou fazer. Vou colocar aqui no nosso caso, por exemplo, que é o fator de correção de uma errada anula uma certa, -1. Muito importante você mudar aqui, porque a prova do STM teve recente, ok? E aqui vamos colocar aqui 120 questões, que foi o caso também. E aqui tem, ó, você dá uma lida, tem um assistente de pendências aqui, ó. Se você colocar o código errado, ele vai dizer que o código está errado. Ele está dizendo aqui, ó, sem pendência na inserção do concurso, sem pendência no nome, sem pendência na quantidade de questões, sem pendência no código. Está tudo certinho, mas se tiver alguma pendência, ele vai te mostrar aqui. Tem algumas orientações para você preencher, certo? Vou te explicar com mais calma, mas aqui tem algumas orientações. Leia realmente e assista esse vídeo, que você vai entender bem como funciona essa ferramenta, que é muito boa, ok? Vamos lá. E aí, aqui nas respostas, o que é que você vai fazer? Tá vendo aqui que está em azul? Isso você pode mexer. O que não está em azul, você não consegue, vai estar bloqueado, para não ter perigo. Então, eu já preenchi aqui, certo? Mas você só coloca a matéria e a quantidade de questões. Por exemplo, se eu colocar aqui que foram só 10 questões, ele já vai mudar aqui, ó. Então, se é 10, começou na 1, vai até a 10 e assim sucessivamente. No caso aqui eram 13, ok? É importante que eu coloque a matéria e a quantidade. Só isso. Também tem um assistente aqui para te informar. Se você colocar, se você colocou lá, muito importante, se você colocou lá que é 100 questões, não adianta querer colocar mais aqui. É lá no cadastro, tem que colocar a quantidade de questões. Ele vai dar erro aqui. Ele vai te avisar, certinho? Aí você, o que você vai fazer aqui? Ó? Tudo aqui é azul. Azul você pode responder. Então o que você faz? Tem algumas orientações aqui também que você pode ler, ok? Mas, enfim, aqui você coloca o gabarito oficial, aqui você coloca a sua resposta, e se você acha a questão é fácil, média ou difícil. Se for fácil, F, se for média, M, e se for difícil, D. Muito importante, porque ele vai fazer uma análise, inclusive, considerando essa questão de ser fácil, médio ou difícil. Você pode colocar a matéria, você não preenche, porque é de acordo com o que você preencher aqui, já é automático, certo? Se você colocou que português é de 1 a 13, ele vai automaticamente aqui preencher até a questão 13 aqui de português, ok? E eu vou preenchendo aqui, ó. Se eu colocar aqui é um X, quer dizer que a questão foi anulada. Se eu colocar aqui deixei em branco, ele vai entender que você deixou em branco, ok? E assim, aí você vai preenchendo aqui, preenche tudinho, tá? Preenche tudo aqui. Eu peguei até um resultado, dei uma simulada aqui, foi um resultado de uma aluna, né, que inclusive foi muito bem, mas eu dei eu mexi um pouquinho para ser um pouquinho menor do que ela foi o resultado.
ok? Beleza. E aqui, ó, agora eu já fiz o cadastro, já coloquei minha resposta, preenchi, tudo bonitinho. E agora eu vou para o diagnóstico. Como é que ele vai fazer? Ele vai me dar aqui, ele vai separar direitinho, ó, português 13, ele vai dizer assim, ó, quantas eu acertei, quantas foram fáceis, quantas foram médio, quantas foram difíceis. Dos erros, quantos erros fáceis, quantos erros médio, quantos erros difíceis. Das brancas ele vai fazer a mesma análise. E quantas questões anuladas. Vai começar a me dar os percentuais aqui. O percentual de acerto, o percentual de erros, o total brancos, e aqui ele vai me dar um resultado final, ok? Importante, olha só, observe uma coisa. Aqui está como fator de correção -1, ou seja, um errado no uma certa. Se eu mudar aqui, muda, consegue entender? E ele também muda o diagnóstico, porque tem um significado diferente. Então, vou voltar aqui para -1. Então, nesse caso aqui, ó, eu mudei um pouquinho para poder ter resultados de vários tipos aqui, né? A aluna foi até bem melhor. Provavelmente ela deve estar aí nas primeiras posições, mas vamos lá. Então ele dá aqui um diagnóstico, tem vários, não dá para explicar tudo aqui, mas de acordo com o resultado, ó, nesse caso aqui, está faltando realizar mais revisões e exercícios de fixação da matéria. Nesse caso aqui, ó, ele tem uma base inicial, mas está faltando revisões da matéria. Está faltando exercício de fixação. Aqui não, é excelente, ó, acerto de 100%. Foque mais em questões e aumentar a velocidade na realização de questões dessa matéria. Mesma coisa aqui, temos casos de 100%. Aqui, você já está começando a ter um conhecimento avançado sobre a matéria. Aqui, continue perseverante e foque cada vez mais em questões. Aqui, muito bom. Com esse nível, você é proficiente nessa matéria. Foque nos tópicos da matéria que você ainda tem dificuldade para não ter surpresas na prova. E assim ele vai te dando um diagnóstico, tá? E no final, de acordo com o seu resultado, ele dá um resultado. Nesse caso aqui, deu 71 pontos. A aluna chegou a tirar, acho que bem mais. Aí está aqui, ó, você tem uma base sólida, mas precisamos focar nas revisões dos tópicos com maior dificuldade e aprender as principais nuances na hora de fazer exercício. Tem várias, digamos assim, seria um autodiagnóstico, ok? Então é isso, pessoal, essa planilha, utilize com sabedoria. Utilize com sabedoria, realmente é uma planilha, é uma ferramenta muito boa, você não vai se arrepender de utilizar. É muito importante para você terminar uma prova e você ter aquela noção assim, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que focar o quê? Naquela matéria. É mais em estudo, é mais em revisão? O que é? Ok? É isso aí. Te espero na próxima aula, espero que você faça um bom uso, coloque nos comentários aí o que você achou, ok? É isso, galera. Até mais.